Essas bolachas quentes que aquela vizinha chega. Vizinha! Oi! Olha, mulher, eu vim deixar um negócio aqui. Eu volto já já que eu vou saber uma fofoca ali, viu? Ó, mulher, mas eu não gosto de fuxico, não. Tá, mulher. O que será que é isso aqui, hein? Uma panela grande. Oxe, outra panela? Mas mesmo assim eu vou trocar. Pode ser coisa boa, melhor do que a minha. Vou trocar. Diz, mulher. Olha, mulher, tem a vizinha ali. Sim. Ela comprou um colchão e um guarda-roupa. Mulher pôs a loja. Tava lá na casa dela. Misericórdia, mãe. Cobrando às 6 horas da manhã. Tá bom, eu já vou pra casa, viu? Já sei, mulher. Tá nada, vizinha. Tchau. Tchau. Já eu vou comer coisa boa agora que a vizinha deixou. Uhul. Oxi. Não tem nada aqui. Não acredito que eu troquei minhas bolachas nisso aqui, não. Cadê minha bolacha, hein? Meu Deus.